Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de como fazer saltenha de festa. E para você não errar nessa produção, observe todas as dicas e todos os segredinhos, porque eu vou lhe mostrar como congelar, descongelar e assar. Vamos lá para a nossa maravilhosa receita de saltenha de festa? Coloque para cozinhar 150 gramas de batatas cortadas em cubinhos. Apenas com água, viu, pessoal? As nossas batatas já estão cozidas e agora eu escorri. Reserve. Pessoal, para o recheio da nossa saltenha de festa, vamos precisar de 200 gramas de carne moída. Essa carne é a patinho. E a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou refogar essa carne apenas com azeite. Essa carne, ela não está temperada. E o segredo disso, que eu quero que você anote aí no seu caderninho, é o seguinte. Para a carne moída não ficar empelotada, você não pode temperar. Você tem que refogar essa carne apenas com azeite. Com azeite ou com óleo, você escolhe. Depois que a nossa carne estiver completamente refogada, eu vou adicionar uma cebola ralada, uma colher de chá de colorau e uma colher de chá de tempero completo. Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de azeite. Olha só, pessoal, como a nossa carne está bem soltinha. Perfeita, né? Agora eu vou adicionar o colorau, o tempero completo e a cebola. Pessoal, anota essa dica aí no seu caderninho. Tá vendo esse grudadinho aqui? Isso daqui tá com um sabor muito concentrado. E para soltar isso daqui, eu faço o seguinte, ó. Só um pouquinho, tá, pessoal? Ó, só um pouquinho de água. E ele vai soltar aqui todo esse sabor dele aqui na carne. Isso daqui, gente, faz uma diferença enorme. Anota essa dica aí no seu caderninho. Não conta pra ninguém não, viu? Olha. Tem gente que pensa que isso aqui é o queimado, mas não é não, viu, pessoal? Isso aqui é o sabor da carne, fica perfeito. Façam aí, depois volta aqui nos comentários e fala pra mim se você percebeu a diferença, porque você removeu o grudadinho aqui da panela com um pouquinho de água. Para finalizar o nosso recheio que está no fogo, eu vou finalizar com um pouco de salsinha e cebolinha. E aqui eu tenho pimenta biquinho, eu removi um pouco as sementes. A pimenta biquinho, pessoal, ela não arde. Você compra elas em conservas. Ela é uma pimenta em conservas e ela não arde. Se você quiser colocar uma pimenta forte, uma pimenta que arde, não tem problema não. Pegue uma pimenta, remova as sementes, corte pequenininho e coloque lá. Ou você pode colocar uma colher de chá de pimenta calabresa. Fique livre. Para finalizar o nosso recheio, vamos precisar de meia xícara de passas. O tamanho dessa xícara é de 150 ml, tá bom, pessoal? As nossas batatas cozidas, cortadas em cubinhos. Meia xícara de azeitonas. E aqui eu tenho 2 ovos cozidos. Vou cortar em cubinhos também. Olha só, pessoal. A nossa carne já está completamente fria. Você vai adicionar os ovos, as passas, as batatas, azeitonas. E aqui, pessoal, é o seguinte, se você quiser adicionar meia xícara de cenoura e meia xícara de milho, pode. A cenoura é cortada em cubinhos cozidas, tá bom? Tem 3 ingredientes que não pode faltar no recheio da saltenha. Quais são eles? A batata, a passas e os ovos. Tem gente que faz com o frango, também fica muito bom, viu, pessoal? Prontinho, pessoal. Nosso recheio já está pronto. E olha só como ele fica lindo. Perfeito, né? Gente, esse recheio, ele é maravilhoso. Agora, reserve e vamos fazer a nossa massa. Para a receita da massa da nossa saltenha de festa, aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, um ovo, 150 ml de água, 100 gramas de margarina com 80% de lipídios, uma colher de chá de colorau,
1 colher de chá de sal e 1 colher de sopa de açúcar. Adicione a água na panela e vamos levar para aquecer um pouco. Eu não quero que essa água ferva, apenas aquecer e derreter um pouco a margarina. Pessoal, anota essa dica aí no caderninho de vocês. O ponto da massa depende do tamanho do ovo. Tem ovo que pesa 45 gramas, outros 60 gramas. Aqui ao lado na xícara eu tenho 30 ml de água morna. Se não der o ponto da massa com esse ovo aqui, eu vou colocar um pouco de água, mas isso depende muito. Então escreva essa dica aí, porque pode ser que já dê o ponto da massa e você nem precise usar um pouco da água morna. Aí chega um momento em que você não consegue mais misturar com a colher de pau. Você tem que colocar a mão na massa. Prontinho, pessoal, a nossa massa ela já deu ponto. Agora eu vou terminar de sovar ela aqui na bancada. E eu não precisei usar a água. A nossa massa já está completamente sovada. E olha só como ela fica linda. Perfeita, né? Olha só, esse é o ponto. Você aperta e você percebe que ela afunda um pouco. Ela está bem sovada. Agora deixe ela descansar por uns 15 minutos. Eu vou cobrir aqui com um pano de prato. Eu não quero que você deixe de medir a espessura da massa. Eu quero que a sua massa fique com a mesma espessura da minha. E para isso você vai usar o mesmo kit que eu, que é esse kit aqui. 2 espetos e um rolo de massa. É assim que eu meço a espessura da minha massa. Já temos a espessura da massa e o tamanho da nossa saltenha. Eu vou usar esse molde aqui. Ele é um modelador de pastel, mas serve também para a saltenha e qualquer um outro salgado que você queira fazer aí. Serve também para risole. E esse lado aqui, pessoal, é o lado do corte. Eu vou medir. Como eu sempre falo aqui no canal, eu aprendo muito com vocês. Não fique pensando que porque eu sei fazer salgados, eu sei de tudo. Essa dica aqui quem me deu foi uma seguidora. Eu mostrei como eu corto com esse molde aqui menor, mas ela falou assim: Ediva, corte com molde maior e modele com molde menor. E, gente, dá super certo. Essa massa aqui é a massa tradicional da saltenha, mas existe várias outras massas que você pode fazer a saltenha, tipo a massa fermentada. Por que que eu estou lhe dizendo isso? Se for a primeira vez que você for produzir a sua massa de saltenha, não faça com essa, principalmente se você não tiver experiência, porque essa massa aqui, quando você corta, ela encolhe um pouco, então ela não é uma massa fácil de trabalhar. Pessoal, todo salgado ele tem o seu formato tradicional, né? Tem a coxinha com aquele formato de gota, aí vem o quibe com formato de 2 pontas de gotas e cada um tem o seu formato. E com a saltenha não é diferente. Ele é um salgado em meia lua, formato de pastel, mas só que você tem que colocar ele desse jeito aqui, ele em pezinho. E uma outra coisa que eu quero falar para vocês é que eu não sei de tudo. Então, esse salgado aqui eu prefiro modelar desse jeito, usando o molde modelador de pastel. Porque, olha só,
Por mais que eu tente modelar desse jeito aqui, que é o formato correto, trançado, eu não consigo. Então, eu optei por isso daqui. E eu não tenho vergonha de falar não, viu, pessoal? Porque tem gente que fala, ah, ela sabe fazer salgado, mas não sabe modelar saltenha, então ela não sabe. Não, eu falo mesmo, não sei modelar a trancinha da saltenha. Já tentei. Fazer o quê, né, pessoal? Eu falo mesmo, não escondo não. E é isso aí. Olha só, pessoal, como ele fica. Ele fica grosseiro, ele não fica do jeito que eu quero que ele fique. E também não fica em pé. Então eu desisto e prefiro fazer com o cortador de pastel. Prontinho, pessoal, as nossas saltenhas de festa já estão modeladas. E renderam 45 unidades. E sobrou esse pedacinho aqui. Sobre o recheio, gente, esse recheio, ele rende muito. Olha só, essa quantidade aqui dá para rechear ainda mais 20 a 25 unidades, ó. E eu recheei 45 unidades. Anote essa dica aí no seu caderninho. Para assar, você tem que aquecer o forno no mínimo 10 minutos antes. Você vai pincelar a gema em cada um deles e levar para o forno. O forno, ele já tem que estar pré-aquecido por no mínimo uns 10 minutos antes, tá bom, pessoal? Mas eu não vou assar agora. O que é que eu vou fazer? Eu vou congelar, porque eu quero lhe mostrar como congelar, descongelar e assar. E o grande segredo aqui, anote isso no seu caderninho. Você tem que congelar sem pincelar. Não pode congelar as saltenhas pinceladas com as gemas, tá bom, pessoal? Você congela desse jeito aqui. Mas antes de congelar, eu tenho que fazer o pré-congelamento. Para que é o pré-congelamento? É para deixar as nossas saltenhas firmes. Observe que ela está mole. Se eu pegar desse jeito aqui e colocar dentro do saquinho para congelar, ela vai perder o formato. Então, eu tenho que deixar ela um pouquinho firme. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou fazer o pré-congelamento. E o pré-congelamento você pode fazer no freezer ou no congelador. Prontinho, as nossas saltenhas já estão pré-congeladas. Elas não estão congeladas, tá bom, pessoal? Olha só, deixa eu pegar aqui. Ui, colou um pouco. Olha, dá pra ver, ela ainda está um pouco mole. Ela não está... Olha, tá vendo que marca? Olha como elas ficam. Desse jeito aqui, sim, outra coisa, viu, pessoal? Se colocar muito recheio, olha só o que é que acontece. Aqui nem tem como eu modelar mais, porque já está durinho. Então, aqui, ó, eu posso soltar aqui. Eu tenho essa bobina aqui, de saco plástico. Essa é de 2 quilos. E aí, você pode fazer o seguinte, para adiantar a sua produção. 20... 25, pronto, 25 unidades você vai guardar e quando o seu cliente encomendar, você já vai olhar ali no freezer ou no congelador que você tem 25 unidades de saltenhas. E aí, você não é obrigado a colocar um cento de salgado para o cliente só de um sabor. Uma outra dica que eu falo o tempo todo é a seguinte: sempre coloque 1 ou 2 salgados a mais. Esse daqui, ó, tá um pouco aberto, né? Trabalhe com uma margem de segurança. Aqui, nesse caso, nesse pacote, eu vou colocar 2 unidades a mais. Eu não vou colocar para o cliente 27 unidades, não. É porque, ó, aconteceu esse tipo de coisa. E se quando eu for assar ele abrir? Então, tenha esse cuidado, tá bom, pessoal? Que assim você garante que você vai entregar para o seu cliente 25 unidades do sabor que você prometeu. E aqui, ó, desse jeito que tá aqui, eu vou levar para congelar. Prontinho, pessoal, os nossos salgados já estão completamente congelados. Olha só. Deixa eu mostrar aqui bem de perto. Olha só. Dá pra perceber, né? E para descongelar, você vai fazer o seguinte:
Você vai colocar um do lado do outro. Essa forma, ela não está untada. Você não precisa untar, porque essa massa, ela é um pouquinho gordurosa. Então, não precisa untar não, tá bom, pessoal? Você vai colocar assim. E para assar, deixe descongelar um pouco. Eu deixo entre 15 a 20 minutos. Se você quiser assar assim, até pode, sabe, pessoal? Mas eu não gosto, porque corre o risco do recheio ficar um pouco congelado. Então, eu prefiro deixar descongelar um pouco. Prontinho, pessoal. As nossas saltenhas já descongelaram um pouco. Eu quero que você observe de perto o ponto. Olha, vou apertar aqui, ó. Se marcar assim, você já pode colocar para assar. Esse é o ponto, olha. Dá para perceber, né, pessoal? Deixa eu pegar outra aqui. E elas ficam com essa aparência assim, umedecida. Esse é o ponto para você pincelar com a gema. E não esqueça desse detalhe, de colocar para assar. Ela é assada nesse formato aqui, ó. Desse jeitinho aqui, em pé. E uma outra dica para você escrever no seu caderninho. Se você não quiser fazer com recheio de carne, você pode fazer com recheio de frango. Você coloca todas as outras coisas que eu coloquei. E você pode fazer 2 sabores para o seu cliente. Você pode pincelar com gema para identificar que uma é de um determinado sabor, tipo carne. E a próxima você pode colocar orégano. Assim você está marcando, dizendo que ali é uma saltenha, mas de um outro sabor. E eu vou pincelar com gema. E uma outra dica para você escrever no seu caderninho é que você pode fazer isso com um pastelzinho de forno. Eu já tenho aqui no canal mostrando passo a passo de como congelar e descongelar o pastelzinho de forno. Você pode fazer isso com esses salgados que tem essa aparência de massa quebradiça, tipo a empadinha, pastelzinho de forno. Todos esses você pode fazer isso, tá bom, pessoal? Aí você pode estar aí se perguntando, por que ela tá fazendo, pegando assim de um por um e pincelando, ao invés de pincelar aqui? Sabe por quê, pessoal? Porque quando eu faço assim, não fica bem pincelado. E assim não, eu tenho a certeza de que eu estou pincelando lado a lado. E aí ele fica bem pincelado. E é característica dessa massa ser dessa cor, tá? Você tem que colocar o coloral. Como é que você chama aí na sua cidade? Coloral, corante, urucum. Gente, tantos nomezinhos que eu acho massa. Prontinho, pessoal. E agora eu vou levar para assar. E para tirar da forma, espere esfriar um pouco. Essa forminha de papel aqui, pessoal, é a forminha de número 3. E eu vou usar esse tapetinho aqui, porque eu acho que o acabamento fica bem bonito. Você deixa os seus salgados bem apresentáveis. E o número dele, aqui, ó, é o número 9. Não pegue mais nos salgados sem as luvas, tá bom? Para colocar nas forminhas, use luvas. Olha só como ele fica bem apresentável. Fica um mimo, né? E uma outra dica para você escrever no seu caderninho, eu coloquei os salgados distante um do outro. Mas tem alguns, olha só, pessoal. Então, por isso que eu sempre falo aquilo para vocês. Trabalhe com uma margem de segurança para que quando acontecer esse tipo de coisa, isso são coisas que acontecem em uma produção, viu, pessoal? Não adianta eu chegar aqui para você e dizer, você vai fazer 25 unidades e todos vão sair perfeitos. Tem deles que saem, sim, mas nem sempre, né? Então, você tem que trabalhar sempre com alguns salgados a mais. E aqui, ó, para soltar, faça isso, ó. Ele solta fácil. Mas faça isso com os salgados frios. Prontinho, pessoal. Agora é só passar o plástico filme, colocar a sua etiqueta e entregar ao seu cliente. Olha só, pessoal, bem de perto. Esse daqui eu vou experimentar.
E a receita, está incrível. Gente, que salgado bom, muito bom. E aí, me conte, você aprendeu como fazer essa maravilhosa receita? Fala para mim nos comentários se você aprendeu a como congelar, descongelar e assar as saltenhas de festa. E para não perder as dicas e os segredos do canal Bistrô dos Salgados, se inscreva no canal e ative todas as notificações. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!